Olá, amigos do Arqueologia Popular. Meu nome é Marlon Pestana e eu estou num sítio bastante interessante essa tarde. O nome do sítio é Rincão dos Albinos e nós vamos conversar sobre a tradição Taquari-Tararé. A tradição Taquari-Tararé, representa uma parte do estado de Santa Catarina e a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. Nós estamos num conjunto de 76 a 78 casas subterrâneas nessa parte da encosta do Planalto. Neste sítio arqueológico já apareceu alguns fragmentos de cerâmica e eu vou mostrar para vocês como que essas construções, essas estruturas subterrâneas se comportam na paisagem. Durante essa escavação já foram encontrados uma série de talhadores, de instrumentos utilizados por esses grupos. Se acreditam que as datas oscilam entre 1800 anos antes do presente e 600 anos ou 500 anos antes do presente, até a época da conquista. Este sítio arqueológico, todo ele, foi construído pelos grupos que são antecedentes ou que representam aqueles grupos G ou G meridionais, particularmente associado aos grupos de origem planáltica, ou Caingangue ou Xoclen. Nessas escavações se baixaram por níveis artificiais de 10 centímetros e foram registrados inclusive estruturas de combustão, fogões, manchas de terra preta, de onde foi coletado carvão para fazer a datação. Eu vou mostrar para vocês uma casa um pouco maior que nós fizemos a escavação, e nessa casa apareceu nitidamente uma camada de ocupação no perfil estratigráfico, e essa camada de ocupação, provavelmente um pouco mais recente que a base da casa, pode estar representando aí um período bem característico desses grupos. Ali está. Como vocês podem ver, a camada de ocupação ela é bem nítida no perfil da casa, que vai acompanhando até em cima. Essa casa subterrânea ela tem por volta de 4 metros de profundidade, acima do nível do solo abaixo do nível do solo das redondezas. Lá embaixo foi encontrado uma fogueira, de onde foi extraído também carvão para datação. Esse detalhe aqui é um talhador. Ele está junto a essa camada estratigráfica. Vocês podem ver essa camada de ocupação. Seria um primeiro piso, seria um segundo piso da casa. O primeiro piso da casa seria esse aqui. Isso. Esse material arqueológico todo que foi observado dentro da própria estrutura subterrânea são quartzos ou quartzos dilacerados ou quebrados para o uso, para cortar algum animal, enfim, alguma caça. Os talhadores maiores são feitos justamente desse basalto, esse basalto fino, esse basalto mais duro. Lá em cima tem outro. Arqueologicamente, o que se poderia dizer da tradição Taquari-Tararé é que são grupos ceramistas ou que são grupos que acabavam explorando essas áreas onde existia uma maior concentração de pinhão ou de araucária angustifolia, que são esse pinheiro brasileiro que produz essa quantidade grande de pinhão. Então eles acabavam se concentrando, fazendo as suas casas, as suas estruturas subterrâneas nas proximidades desses conglomerados, dessas matas de pinheiral. É interessante observar que vários viajantes, inclusive uma build que mapeou e que observou esses grupos indígenas na floresta, chamava essas estruturas subterrâneas de tocas de bugre. Essas tocas de bugre, hoje que foram identificadas e escavadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa, que já foram identificadas pela Maria José Reis, acabam representando parte dessas tocas de bugre que eram mencionadas pelos viajantes. Na verdade, esses grupos Xoclen, Caingangue, eles não se sabe ainda ao certo o porquê que eles usavam essas estruturas, ou se era para fugir do frio ou para armazenar pinhão, enfim. Mas o que se sabe é que se trata de uma engenharia bastante complexa e que está representando aí um nível de complexidade social bem grande ou bem elevado para esses primórdios, inclusive da ocupação do território sul brasileiro. É interessante observar também que a tradição Taquari-Tararé não possuía
apesar de ser ceramista, não possuía vasilhas muito grandes. As vasilhas desses grupos são pequenos, com mais ou menos o formato de uma cuia, que seria ou para beber líquidos, enfim, ou para armazenar sementes, mas não existem vasilhas de grande porte, assim como a tradição tupi-guarani. É interessante observar que nessas casas maiores, nas casas mais profundas e mais abertas, de boca mais aberta, elas não aparecem tanta cerâmica quanto nas casas menores, nas estruturas menores. Bom, sobre a tradição em Taquari-Tararé, basta lembrar que boa parte dos talhadores ou dos utensílios de pedra lascada de grande porte são associados a essa cultura. Mas ainda não se sabe ou não se tem uma ideia da ligação do que seria a tradição Humaitá, que seria digamos, um pré-ceramista a essa tradição. Mas aí a gente está aceitando o debate. Se vocês quiserem fazer comentários, podem fazer, porque ainda é um conceito em formação, apesar de já se ter aí 10, 20, 30 anos de pesquisas em cima. Bom, meu nome é Marlon Pestana, para Arqueologia Popular. Até a próxima.